todos aqueles que creram, que foram atraídos por Jesus, que morreram com ele naquela cruz e foram ressuscitados e ganharam a vida eterna, todos aqueles que tiveram o coração trocado, a natureza trocada, a vida trocada, estes agora devem viver aqui esse processo que também é chamado de salvação. A salvação, ela não é apenas o novo nascimento. A palavra salvação, ela não se restringe ao novo nascimento. A palavra salvação, ela tem uma amplitude. Quando nós temos o aspecto tratado aqui pelo Paulo, operar a salvação, é que a salvação, ela se inicia com o novo nascimento, mas ela vai até a vinda de Jesus, a nossa partida daqui, e entra na glória. Ela entra na glória. Vocês devem operar a salvação que vocês receberam de Deus. Lembra que a salvação é um produto da sua graça. Salvação, ela vem do alto. Ela vem através do milagre concedido por Deus na vida de muitos seres humanos ao longo da história. E há de ser concedido graça e milagre na vida de muitos que ainda não foram alcançados por esta graça até que Jesus volte. Existe uma data limite. Por isso que fala do grande dia, o dia do Senhor, sempre com letra maiúscula, o último dia, mostrando que ali tem o limite para o prazo da salvação. A salvação, ela vai terminar ali. Ou quando o ser humano termina o seu tempo aqui na Terra, ou quando chega o grande dia, o último. Por isso que existe uma orientação que Deus colocou até através do profeta Isaías de uma forma mais evidente, porque isso está em todas as Escrituras, mas lá no capítulo 55 de Isaías, versículo 6, esta informação, esta exortação, esta chamada de Deus, essa advertência, ela já está ao longo da história. Que diz como? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto ele está perto. Veja, é uma orientação muito importante. Buscar ao Senhor não para as coisas deste mundo. Isso precisa deixar claro. Eu sei que nós somos esclarecidos a respeito disso, mas é sempre bom, né, Donizete, a gente lembrar que nós não viemos aqui, nós não estamos aqui e não vamos continuar em nome de Jesus aqui sempre reunidos. Veja, por que você está aqui hoje? Por que nos reunimos hoje? Por que vemos, Maria, aos cultos? Por que nós cultuamos de uma forma perseverante, de uma forma constante, de uma forma contínua? E por que vamos, em nome de Jesus, fazer isso até que ele venha? Porque isto é que entrou dentro de nós, é isso que o Senhor mesmo implantou, escreveu dentro de nós. É isso que ele colocou dentro de nós para que a glória dele se manifeste, para que o nome dele seja glorificado, para que a igreja dê testemunha do Evangelho de Cristo e do novo nascimento. Eu vejo que isso é muito claro para todos nós. Por que estamos aqui? E por que temos o desejo de continuar assim? Eu acredito que mesmo que não houvesse esse local, de repente, por qualquer que fosse o motivo extraordinário na nossa vida, fôssemos espalhados, eu acredito, e quero crer nisso, que onde quer que cada um de nós esteja, vai haver sempre um desejo de se reunir com pessoas para continuar o mesmo projeto. Porque esse projeto foi implantado dentro de nós. Ele pôs dentro de nós, gravou dentro de nós, conforme o próprio profeta Ezequiel, ele declarou lá, tirarei o coração de pedra, colocarei o coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, farei que andeis os meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Então ele pôs em nós isto, para que aonde a gente estiver, nós tenhamos esse desejo de sempre viver como corpo de Cristo, como igreja. Ele nos colocou isto. Por isso que se torna tão bonito a nossa caminhada. E aí é que eu vejo, então, o apóstolo Paulo falando em Filipenses 2, que nós devemos operar esta salvação que nos foi colocada, Deus pôs em nós esta graça, nós devemos operá-la com temor e tremor. E eu já fui um pouco radical dizer, temer a Deus não é ter medo. Mas espera aí. Dentro dessa palavra temor, eu entendo que existe sim, e deve, pelo menos para mim, tá? Deve ter uma certa dose de medo. Eu vejo que o perfeito amor lança fora todo o medo. Eu não estou dizendo este medo das coisas deste mundo. Eu estou falando de um medo que, se eu posso dizer isto, o medo benigno de Deus é de reconhecer o Senhor, opa, não brinca com Deus, Deus não se zomba, Deus não se deixa escarnecer. É nesse sentido que eu vejo que o temor, eu posso até não falar de medo, mas me leva a ter uma atenção muito grande. Como um pai que quando fala com o filho de uma forma mais firme, o filho, opa. Veja, olha que tremendo. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Pensamentos de quê? Pensamentos de paz e não de mal. Para vos dar o fim que esperais. Esse é o Deus que agora é nosso Pai. É um Deus que quer o quê? Para nós? Paz. É um Deus que quer o nosso bem. Olha lá. O que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. Isso significa que o que Deus tem preparado para mim vai dar certo. E ele, por quê? Porque ele preparou.
o meu caminho, traçado por ele, Deus vai levar a bom termo. Deus vai fazer com que as coisas corram bem. Aliás, você pode dizer isso? A minha vida está correndo bem. Eu posso dizer, eu tenho muitas aflições e tribulações, tenho. Mas minha vida está correndo bem. Porque está no controle dele. Até as coisas que ele está me aperfeiçoando, porque, meu amado, lembra disso. Se tua vida está correndo bem, está tudo bem, lembra que você não é perfeito. Não se acomode nesse sentido. Sempre o Senhor aperfeiçoará o teu caminho e o meu. Por isso que eu entendo, operai a vossa salvação em temor e em tremor. Então você está caminhando aqui, reconhece sempre que precisa ser muita coisa aperfeiçoada em você e em mim. É isso que eu vejo, é operar a salvação. Peraí, mas a salvação já nos foi dada? Pois é. Mas agora o Senhor, que nos chama de salvos e filhos dele, está operando em nós. Operar a vossa salvação é reconhecer que ele continuará operando esta salvação em nós. Santificando aquilo que ele chamou. Ele vai agora nos conformando conforme a imagem de Jesus. Ele vai nos transformando de glória em glória. Aqui não tem ninguém que está qualificado plenamente. Ninguém nunca estará. A qualificação que temos é Cristo em nós. É isso que nos faz ser dele e é isso que nos faz ser amados por ele. É ele, é Jesus. E é ele, por ele, que eu estou gastando a minha vida. Por isso que operar a nossa salvação é reconhecer que o Senhor está trabalhando em nós. É ter uma consciência plena de que tudo o que nós estamos fazendo, tudo o que está acontecendo na nossa vida, nós temos um Deus tremendo, todo-poderoso, totalmente poderoso, que está cuidando de nós. Quando coisas saem um pouco da nossa... As coisas saem um pouquinho da... Vou colocar aqui uma palavra, tá? Sai um pouquinho do controle. Quando entramos em situações difíceis, o Senhor está no controle. Deus é quem opera na sua vida. Deus é quem opera em mim. Tanto o querer, como o efetuar, ou a outra versão vai falar, tanto o querer como o realizar. E ele faz isso segundo a sua boa vontade. A boa vontade é dele. A boa vontade é dele. Por isso que eu entendo que o Senhor está cuidando de nós de uma maneira extraordinária. E quanto mais a gente se dedica para nos reunirmos para ouvir a palavra, e especialmente, amados, eu vejo que ouvir da palavra já é um passo muito importante. É só a gente fazer uma conta aqui. Quantos estamos hoje disponíveis ou dispostos a ouvir a palavra? Quantos de nós estamos dispostos a fazer isso de uma forma frequente, perseverante, constante? Quantos de nós? Quantos de nós? Quantas coisas estão, às vezes, impedindo as pessoas de se reunirem para ouvir a palavra? E olha, eu, com todo o respeito necessário, entendo aqueles que se apoiam dizendo, mas eu cultuo em casa, eu leio a palavra de Deus em casa. Isso você deveria fazer a mais. Você não poderia substituir. É a mesma coisa que se substituir. Quem crer e foi batizado. A pessoa foi batizada e depois que ela creu. Entende que é inverter as coisas? Você não pode inverter as coisas. Uma coisa é cultuar, que é algo estabelecido pelo Senhor. Meditar em casa, ler a Bíblia, é algo que deve ser um acréscimo na tua vida. O povo de Israel, deixa eu contar isso para vocês. Durante muitos e muitos e muitos anos, o povo de Israel se reunia que dia que era para ler as Escrituras? Aos sábados. Jesus entrou numa sinagoga em Nazaré para ler, deram a ele o livro do profeta Isaías, ele leu, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Agora, nós precisamos ter clareza de que ter a palavra de Deus disponível, é uma coisa que nós somos desse tempo aqui muito favorecidos por isso. Agora, o povo de Israel, quando é que eles iam ler? O profeta Ezequiel, o profeta Isaías, Miqueias, Jonas, quando que eles iam ler? Quando se reuniam no culto. Então, o sistema de culto é operado por Deus há quantos anos? E é assim que deve ser. O culto ele não é apenas para que a gente ouça a palavra de Deus. Mas o culto, ele tem uma coisa importantíssima. O culto é aquilo que reúne pessoas. O culto é para que pessoas se reúnam para ouvir. E aí eu vejo o corpo de Cristo. Não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja. No grego, se você for pegar uma carta original, que não tem mais, mas as cópias mais antigas, se você for pegar no grego, está escrito igreja, você vai encontrar eclésia. Uma palavra grega, eclésia. E o que significa eclésia no grego, você sabe? Eclésia significa assembleia.
Assembleia. O que é uma assembleia? É uma reunião de muitas pessoas em torno de um assunto. A igreja, ela se reúne em torno de Jesus, da palavra viva, do verbo vivo. Ele é o exaltado e glorificado. E é ele que nós devemos ter o desejo de conhecer cada vez mais. Sabe qual que é a definição de vida eterna? Mas a vida eterna é esta: que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Então eu entendo que vida eterna é, primeiro, você ter agora pleno acesso. O véu foi rasgado. Entremos pelo corpo de Cristo. Olha que bonito. Nós entramos no Santo dos Santos. Agora nós temos liberdade para conhecer a Deus, para conhecer Ele mais. Agora conhecemos por espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então, na glória, eu o conhecerei plenamente. Por isso que a igreja tem o propósito de conhecer mais o Senhor, porque nos foi dado esse acesso. A vida eterna é que nós agora temos Deus em nós e na sua palavra ele se comunica conosco. Então, o culto, ele é lindo. Por quê? Porque se não tiver um culto onde a palavra de Deus ela é o centro para a orientação, o centro do louvor, o louvor tem que estar todo baseado na palavra, o culto tem que estar baseado nas escrituras, e tudo que formos fazer na nossa vida deve estar baseado nas escrituras. Opere a vossa salvação em temor, em tremor. Temer a Deus é o respeito à palavra, e tudo aquilo que eu ouço, eu devo procurar fazer o quê? Pôr em prática. Porque essa é a boa vontade dele. A boa vontade de Deus está aí, expressa, para que a gente possa... Você sabe que existe uma orientação? Para que a gente coloque na nossa casa, lá na porta, na mão, a hora que acorda, a hora que deita, falar da palavra. Já leram isso? Vamos lembrar?